Fala, galerinha! Tudo tranquilo? Estou aqui para bater um papo com vocês sobre a prova da segunda série, né? Galera que vai fazer a recuperação. Legal? Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela aí, ó. E aí, essa é a primeira questãozinha que eu quero fazer com vocês. Olha que interessante. Essa é clássica, hein, gente? Não tem como escapar. Sempre aparece essa situação nas provas de física que envolvem aí cinemática, né? O motorista acelera durante alguns segundos, como indica o gráfico abaixo. Vamos ver. Realmente, aqui está dizendo que ele começou com uma velocidade 10 e foi aumentando a velocidade até ela chegar a 40 metros por segundo. Se você olhar aqui embaixo, essa aceleração demorou 8 segundos para acontecer, tá vendo? Ó? Então, ele acelerou o carro dele durante 8 segundos. Sabendo que seu veículo se encontrava a 200 metros de um ponto de referência quando começou a acelerar, então, quando ele começou a acelerar, ele estava a 200 metros, por exemplo, do início da estrada. Aí ele pergunta, calcule a distância que ele se encontra desse ponto no instante que ele para de acelerar. Então, eu preciso descobrir quanto tempo, quanto que ele andou em metros enquanto ele estava acelerando e somar com esses 200 metros, ok? E aqui tem uma coisa importante, gente. Isso é um gráfico velocidade versus tempo. Toda vez que você tiver um gráfico velocidade versus tempo, se você quiser achar a distância percorrida, isso é numericamente igual à área do gráfico. Que maravilha, hein? Então a gente precisa descobrir a área desse gráfico. Se a gente descobrir a área desse gráfico aqui, ó, até o instante 8, se você perceber, isso aqui vai ser um trapézio, ó. Até o instante 8 aqui, você vai ter um trapéziozinho. E aí a gente precisa calcular a área desse trapéziozinho aqui, ó, 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 ó. Todo trapézio, ele tem duas bases que são paralelas. Uma base vai ser essa aqui, ó, que vai ser a base maior, a outra base vai ser isso aqui, que é a base menor. E a altura do trapézio, esse está deitadinho, vai ser isso aqui, ó, H. Então, as bases, gente, elas são sempre paralelas. Então, essa aqui é a base maior e essa aqui é a base menor. Ah, vamos relembrar como é que se calcula a área de um trapézio? Então, a área do trapézio vai ser Bzão, que é a base maior, mais Bzinho, que é a base menor, vezes a altura, isso dividido por 2, ok? Quem vai ser o Bzão? Olha na figura. A base maior é 30, é 40, né? Que é isso aqui, ó. É até esse ponto aqui. É da base até esse ponto aqui. Então, a base maior vai ser 40, a base menor vai ser 10, que é esse pedacinho menor aqui. A altura vale 8, isso dividido por 2. Então, quanto vai dar a área, que representa para a gente aqui a distância percorrida? Vai dar 50, deixa eu ajustar aqui, ó. Vai ser 50, que é 40 mais 10, vezes 8, isso dividido por 2. 400 dividido por 2 vai dar quanto? 200 metros. Ou seja, o carro acelerou nesses 8 segundos, a velocidade passou de 10 para 40 e ele andou 200 metros. Agora, olha só, qual é a resposta do problema? O que ele disse inicialmente? Ele inicialmente falou o seguinte, olha, existe um ponto de referência que eu vou chamar de origem, eu estou aqui nesse ponto X, então eu estou a 200 metros da origem. Mas só que eu acelerei 200 metros. Então, eu vim para esse outro ponto aqui, Y, olha. Então, eu acelerei por 200 metros. Então, qual é a distância que eu estou agora da nossa origem? A distância total vai ter que ser os 200 metros que eu estava, mais os 200 metros que eu andei. Isso vai dar os 400 metros, que nos leva ao gabarito letra D, aqui, ó. 400 metros, ok? Para a galera que vai fazer prova de recuperação, sempre tem uma questãozinha envolvendo a área do gráfico. Gráfico VT, a área do gráfico te dá a distância percorrida. Legal? Olha a segunda, outro problema clássico.
São os problemas de ultrapassagem. Olha aí, ó. A figura mostra dois veículos que trafegam pela mesma estrada num dado instante. Suponha que cada um dos motoristas mantenha o curso da viagem, a velocidade, e que não pare para o lanchinho. Então, eles vão seguir com essa velocidade que eles estão aqui, ó. Qual é a velocidade que o A tem? Olha aqui, ó. Esse primeiro aqui eu vou chamar de A. 100 km por hora. E o B? 80 km por hora. Então, é claro que o A vai alcançar o B em algum momento. A gente tem que descobrir em que ponto da estrada vai rolar essa ultrapassagem. Como o movimento é uniforme, eu sugiro você montar a função horária deles. Ah, Sandro, qual é a função horária do movimento uniforme? Essa daqui, ó. S, que é a posição, S0 é a posição no início, V é a velocidade e T é o tempo. Então, a gente vai fazer o seguinte, cada movimento, cada móvel desse aí tem a sua função horária. Então, eu vou montar a função horária do A, vou botar aqui embaixo, ó. Vamos montar a função horária do A, que é, qual é a posição inicial do A? Olha ali na figura, 50. Ele está na posição 50 quilômetros aqui, ó, pam. Qual é a velocidade do A? 100, está na figura, vezes o T. E a função horária do B? Olha a figura, onde é que o B está? Olha aqui, vamos marcar. O B está 10 quilômetros na frente, então o B está na posição 60. Só que a velocidade dele é 80, então fica 80T. Ah, legal, legal. Achei a função horária dos dois. Pô, mas e agora? Pensa bem, gente. Quando um ultrapassa o outro, quando um passa pelo outro, eles estão na mesma posição. Então, o S deles tem que ser sempre igual. Então, o que eu vou fazer para descobrir aqui? Eu vou igualar o S. Então, nesse ponto aqui de encontro, deixa eu botar um Tzinho aqui, eu vou igualar o S de A com S de B. Então, ó, S de A igual a S de B. Quando a gente igualar isso aqui, vai ficar assim, ó, 50 mais 100 vezes T é igual a 60 mais 80 vezes T. Tudo que é T, eu vou passar para a esquerda, tá? Então, vai ficar 100T menos 80T. Tudo que é número, eu vou passar para a direita. Vai dar 60 menos 50. Então, vai sobrar 20T é igual a 10. Legal? Então, quanto vai dar o T? Cuidado para não errar na conta agora. 10 sobre 20, o 20 passa dividindo. Então, isso vai dar meia hora. Olha que legal, olha que legal. Ah, então depois de meia hora, o A alcança o B. Ah, mas nem tem isso nas opções. Claro, ele não pediu quando. Ele pediu onde. Em que posição isso vai acontecer. Então, como é que eu vou descobrir a posição? Já que eu tenho tempo de encontro, eu vou colocar isso em alguma das equações que eu tenho. Qualquer uma das duas, porque eles estão no mesmo lugar. Então, a gente vai escolher uma das equações, vai substituir o tempo por 0,5 e a gente vai descobrir onde é que eles se encontraram. Legal? Então, vamos escolher a equação do A. Vou colocar aqui embaixo a equação do A. 50 mais 100T. Então, vai ficar, ó, S do A é 50 mais 100 vezes T. Aí, o que eu vou fazer? No lugar do T, olha o que eu vou colocar vermelhinho aqui, para quando você for estudar, você lembrar, 0,5, olha que bacana. Quanto vai dar essa continha? 50 mais, quanto é 0,5 vezes 100? 50. Então, o encontro vai se dar na posição 100 quilômetros, ok? Ou seja, no encontro, o SA e o SB vão estar os dois na posição 100 quilômetros. Legal? Tem essa opção lá? Vamos dar uma olhada para ver se tem os 100 quilômetros. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Gabarito oficial, também letra D. Olha lá, olha lá, olha lá. Show de bola. Legal? Então, probleminha de encontro é clássico, clássico, clássico. Bacana? Vamos ver essa daqui agora, olha.
Os vetores de deslocamento A, B e C, está aí na figura, olha, A, B e C, estão representados graficamente na imagem a seguir, verdade. Represente graficamente a soma desses três vetores. Então, ele quer que a gente represente a soma dos três vetores, tá bom? Então, vou colocar o A, ou B, ou C, tanto faz, a ordem não importa. Vou colocando, vou encaixando um vetorzinho depois do outro, tá bom? Eu vou começar primeiro com B aqui, ó. Então, nessa malha que está aqui do lado direito, eu vou colocar o B, vou começar daqui o B, tá bom? Ó, vou começar desse ponto aqui. O B tem, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3 para baixo e 3 para a direita. Então, 1, 2, 3 para baixo e 1, 2, 3 para a direita. Então, o B vem até esse ponto aqui. Então, eu vou desenhar o B aqui. Vamos tentar fazer uma retazinha aqui, ó. O B vem para cá. Então, peguei e desenhei o B, tá vendo? Ó? 3 para baixo, 3 para a direita. Agora eu vou desenhar o A. Olha como é que é o A. O A tem que ter 2 para baixo e 2 para a esquerda. Então, vou desenhar aqui, ó. Olha o A aqui, ó. Aí não vai caber o C aqui. Olha o que eu vou fazer. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Eu vou começar o B daqui, ó, porque aí vai ficar melhorzinho, tá bom? Aqui, ó. Então, coloquei o B, 3 para baixo, 3 para a direita. Vou colocar o A aqui, ó, o A. Tá vendo aqui, ó? 2 para baixo e 2 para a esquerda. E depois eu coloco o C. Você repara que o C tem 3 para a esquerda, então ele vai parar aqui, ó. Então é só você colocar um vetorzinho depois do outro. Então, primeiro eu coloquei o B, depois eu coloquei o A, e depois eu coloquei o C. Legal? Ah, Sandro, e como é que fica o vetor soma disso aí? Pô, tranquilão. O vetor soma é sempre o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então, o vetor soma vai ser esse vetor aqui, ó, olha aqui, ó. A origem dele está aqui no B e a extremidade está aqui no C. Então, esse vai ser o vetor soma, ok? De um ponto para o outro aí, do iniciozinho do B até o final do C. Então, isso aí é a soma representada, quer dizer, o desenhozinho da soma desses três vetores. Tranquilo? Agora ele quer o módulo do vetor resultante. Quer dizer, o módulo do vetor resultante, gente, é o tamanho desse vetor resultante. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Dá para a gente fazer isso por Pitágoras. Porque, olha só, existe aqui um vetorzinho, deixa eu apagar isso aqui, ó. Repara só esse triângulo que eu vou pintar ele aqui agora, ó. Vou pintar esse triângulo agora de que cor aqui? Vou pintar ele de amarelo. Olha esse triângulo que eu vou pintar ele aqui de amarelo agora, olha. Esse triângulo aqui, a hipotenusa dele é o que eu quero. É o comprimento do vetor, eu vou chamar de D, hipotenusa ao quadrado. E quanto é que vale os catetos? Um cateto, que é a base aqui, tem 2 quadradinhos, então vai ficar 2 ao quadrado, mais o outro cateto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que é a altura. Então vai ficar 5 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser igual a 4 mais 25. Então, D ao quadrado vai ser igual a 29. Logo, o tamanho do vetor vai ser raiz de 29. Vamos ver se ele colocou unidades aqui. Colocou metro, tá vendo? Ó? Então, o que é coerente a gente colocar aqui na resposta? Para o professor não tirar nenhum décimo da gente, metro. Então, vai dar raiz de 29 metros. Tranquilo? Então, geralmente, o vetor soma dentro de uma malha quadriculada, você vai calcular ele pelo teorema de Pitágoras. Porque sempre a distância entre dois pontos aqui, ó, você pode chamar de hipotenusa. Aí você fecha um triângulo retângulo, você vai ter os catetos. Legal? Vamos a 4, então.
Iraca fica a 120 quilômetros de Maceió. Em uma viagem entre essas duas cidades, um carro mantém velocidade de 90 quilômetros por hora na primeira metade do percurso e velocidade de 60 quilômetros por hora na metade restante. Determine a velocidade média da viagem em quilômetros por hora. Então, uma equaçãozinha para a gente fazer esse problema, que é a velocidade média é 2 vezes o produto das velocidades pela soma das velocidades, não é isso? Depois vale a pena você demonstrar essa equaçãozinha. É um bom problema. E a gente só usa a velocidade a ΔS por ΔT. Então, vai ficar 2 vezes 90 vezes 60, né, que são as velocidades. Então, aqui, ó, o 2 você repete. A velocidade de um é 90 e a velocidade do outro é 60. Quer dizer, o que é V1? É a velocidade na primeira parte. O que é V2? A velocidade na segunda parte. E isso dividido pela soma das velocidades, que vai ser 90 mais 60. Então, vai ficar 2 vezes 90 vezes 60, dividido por 150. Legal? Eu vou dar uma simplificada aqui por 30, para os números ficarem mais agradáveis. Ó. Quando você dividir 90 por 30, dá 3. 150 por 30 vai dar 5. Ok? Aí a conta fica mais legal. Ó. Em cima vai dar 360, que é 2 vezes 3, 6, vezes 60, 360. E embaixo vai dar 5. Então, a velocidade média vai ser 360 dividido por 5, que vai dar quanto? 72 quilômetros por hora. Legal? Ou seja, toda vez que você tiver um probleminha como esse, faz o primeiro trecho com uma velocidade, faz o segundo trecho com outra velocidade. Qual é a velocidade média em todo o percurso? Velocidade média é 2 vezes o produto das velocidades dividido pela soma das velocidades. Você chega no gabarito rapidinho, rapidinho. Bacana? Vamos ver essa 5. O motorista dirige a 108 km por hora quando se lembra de um radar logo adiante, a 200 metros de distância. Como a velocidade máxima permitida é de 72 km por hora, ele imediatamente pisa nos freios para reduzir a velocidade. Entendi. Ou seja, o camarada estava a 108 km por hora, falou, babou, vou ter que frear para 72. E ele estava a 200 metros de distância. Então, ele tem 200 metros para reduzir a velocidade, senão ele vai levar uma multa. Ok? Qual deverá ser a sua aceleração para que não seja multado? Então, vamos ver o que a gente tem? Velocidade inicial, 108 km por hora. Vamos dividir isso aqui por 3,6 para passar para metros por segundo, tá bom? Isso vai dar 30. Então, dá 30 metros por segundo. Qual é a velocidade final dele? 72 quilômetros por hora. Vamos fazer a mesma coisa? Então, vamos dividir por 3,6. Isso vai dar 20 metros por segundo. E mais o que eu tenho? Eu tenho V0, tenho V e tenho a distância que ele vai ter que percorrer, que é 200 metros. E o que ele pede? A aceleração. Então, a gente tem que analisar isso. Olha, nós temos V0, nós temos V, nós temos ΔS e ele quer aceleração. Gente, tem uma equação prontinha para esses dados. Porque, está vendo? Ele não está pedindo tempo, ele não te dá o tempo. Então, tem uma equação que ela não depende do tempo. Lembra dela? É a equação de Torricelli aqui, ó. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Olha que legal. Qual é a velocidade final dele? 20, porque ele não pode ser multado. Qual é a inicial? 30, porque ele estava imprudente. A velocidade mais alta. A aceleração a gente não sabe e a distância 200. Vamos fazer essa continha com calma para não errar. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. Mais
400 vezes A, porque você multiplica o 2 por 200. Vamos trocar de lado aí? Vai ficar quanto? 400 menos 900 é igual a 400 vezes A. Vou só inverter aqui, ó. Vai ficar 400A igual a menos 500. Vamos cortar dois zerinhos aqui, ó. Ó, dois zeros de um lado, dois zeros do outro. Então, quanto é que vai dar a aceleração? Menos 5 sobre 4. Quando você dividir isso aqui, vai dar 1,25. Olha a unidade vale 20% da questão. A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Ué, Sandro, peraí. Mas a aceleração pode ser negativa? Claro que pode, gente. Ele está freando, né? Então é super coerente. Se a gente não achasse uma aceleração negativa, tinha alguma coisa errada. Então, a aceleração dele vai ser de quanto? Menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Viu como é que a gente percebeu? A gente pegou os dados, passou tudo para o sistema internacional, não é isso? Porque a distância estava em metros, ele quer a aceleração, que normalmente é melhor a gente trabalhar com metro por segundo ao quadrado. Então, nós pegamos as velocidades em quilômetros por hora e passamos para metros por segundo. Vimos que ele não deu tempo, não pediu tempo, então era muito melhor trabalhar com Torricelli. Achamos a aceleração em negativa porque ele está freando. É certinho, tá bom? Vamos a 6. Um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora. Talvez a gente já tenha que reduzir isso aqui, passar para metro por segundo. Em uma estrada reta e horizontal. Quando o motorista aciona os freios, supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, então ele está dando para a gente aqui, ó, a aceleração, gente. Ele está dizendo que a velocidade diminui 4 metros por segundo em cada segundo. Isso é metro por segundo ao quadrado. Então ele acabou de dar a aceleração. Então ele quer o tempo em que o instante que ele aciona o freio e o instante que o veículo para. Então, para fazer a letra A, vamos anotar os dados que nós temos também. Qual é a velocidade inicial do veículo? 36 km por hora. Vamos dividir por 3,6. Essa conta é facinha, né? Porque aí vai dar 10, ó. Então, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Quanto é que vale a aceleração dele? Menos, ele está freando, atenção, 4 metros por segundo ao quadrado. E ele para. Se ele para, é porque a velocidade final é zero. O que ele quer na letra A? Ele quer o tempo. Maravilhoso. Então, vamos pensar em qual é a equação boa. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Ele quer o tempo, ele me dá V, V0 e A. V, V0, A, V, V0, A. Tem até uma equaçãozinha que já vem na nossa cabeça na hora. É a função da velocidade. V igual a V0 mais AT. Não deixa de organizar as informações aqui, ó, porque aí fica mais claro qual é a equação que você vai usar. Olha lá, ó, substituindo. Qual é a velocidade final? 0. Qual é a velocidade inicial? 10. Qual é a aceleração? Menos 4. E o tempo é o que a gente quer. Legal? Vamos pegar esse menos 4t e vamos jogar para o outro lado, para ele ficar positivo. Então, vai dar 4t igual a 10. Então, t igual a 10 dividido por 4. Maravilha! Isso vai demorar 2,5 segundos. Então, Gable da letra A. Está aí, ó, 2,5 segundos. Maravilhoso. Então, quanto tempo ele demora para frear? Maravilhoso. Agora, a gente tem que descobrir a distância que ele percorre durante essa freada. Distância a gente fez na equação de cima. A gente podia usar a Torricelli de novo. Aqui, ó. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 10, a aceleração é menos 4, aí a gente mata a distância, ó, tranquilinho, tá vendo? Velocidade final é 0, ele para.
A inicial é 10. Nós passamos para metros por segundo. A aceleração, ele falou que vale menos 4. É só achar a distância aqui. Vai ficar 0 é igual a 100, que é 10 ao quadrado, menos 8 vezes o ΔS. Vamos pegar o 8 ΔS e vamos passar para a esquerda, que aí ele fica positivo. Então, você vai ter 8 ΔS igual a 100. Quer dizer, eu peguei esse cara aqui e passei lá para o outro lado. Ora. Então, quanto é que vai dar o ΔS? Vai ser 100 dividido por 8, que é a mesma coisa que 50 por 2, 50 por 4, que é 25 por 2, que vai dar 12,5 metros. Olha que delícia, gente! Que delícia! Conhecendo as equaçõezinhas, interpretando o problema, tomando cuidado com as unidades. Tá vendo? A gente chega na resposta, as contas relativamente tranquilas. Legal? Então, nessa questão 6, nós tivemos uma aplicação da função da velocidade para achar o tempo e da equação de Torricelli para achar a distância percorrida. Bacana? E vamos a 7. Outro gráficozinho aí, ó, que legal. O gráfico a seguir traz informações sobre o movimento de dois corpos distintos A e B. Ok. Letra A. Qual dos dois corpos desenvolve maior aceleração? E em que trecho isso ocorre? Isso é um gráfico VT. Para você descobrir a aceleração no gráfico VT, só olhando, é tranquilo. É só você ver onde que está mais inclinado, onde que tem maior inclinação. Se você perceber, tem dois trechos aqui, ó, um no A, que é esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui, ele está bem inclinadinho, concorda? Olha aqui, ó, tá bem inclinadinho. E no B também tem um trechinho que está bem inclinadinho, que é esse aqui, ó, esse aqui. Tá vendo? Eu acho que dá para a gente descobrir a aceleração nesses dois pontos e ver onde é que é maior. O que vocês acham? Não é uma boa? Então, quanto mais inclinado tiver o seu gráfico, maior vai ser a aceleração se você tem um gráfico VT. Então, deixa eu usar aqui a cor vermelha para descobrir a aceleração nesse trechinho aqui, ó. Qual vai ser a aceleração do A naquele trecho ali? Vamos ver. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Quanto que a velocidade aumentou aqui? Ela era 10, ela passou para 30. Então, ela aumentou 20. Em quanto tempo isso aconteceu? Do 10 até o 20. Então, isso foi em 10 segundos. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse intervalo aqui verde, ó. Ok? A aceleração do A aqui, ó, nessa outra posição. Vamos ver. Você tem o ΔV por ΔT. Qual foi o ΔV aqui? Olha, a velocidade era 30 e ela passou para 0, porque ela veio até o final. Então, ela diminuiu 30. Em quanto tempo? Também em 10 segundos, porque foi do 30 ao 40. Então, aqui é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, você repara que, Sandra, eu já tinha percebido que a verde está mais inclinada. Se fossem duas escadas, a verde e a vermelha, a verde está mais inclinada. Sim, já dava para perceber mesmo, você poderia justificar sim. Mas fazendo os cálculos, a gente confirma que o valor, quer dizer, esquece o sinal, em módulo, no trecho verde, você tem um valor de aceleração maior. Então, qual dos dois corpos desenvolve maior aceleração e em que trecho isso acontece? É o corpo A, certamente, e é no trecho que vai de 30 a 40 segundos. Então, é o corpo A, maior aceleração, ok? E em qual trecho? Deixa eu botar aqui com a cor pretinha. Então, aqui, ó, vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Aqui, ó, letra A. É o corpo A, e no intervalo que vai de 30 a 40 segundos. Legal? Então, a letra A foi, e a gente ainda calculou a aceleração, né? Em cada trecho. O que ele pede na letra B? Vamos ver. Classifique os movimentos dos corpos A e B entre os instantes 0 e 10. Legal, vamos ver aqui, ó. Entre os instantes 0 e 10, olha o corpo A.
E olha o corpo B, gente. A velocidade deles não está nem aumentando nem diminuindo. O valor da velocidade é sempre igual. Isso tem um nome, esse tipo de movimento em que o valor da velocidade nem aumenta e nem diminui. A velocidade tem sempre o mesmo valor. Com certeza você já respondeu aí na sua casa, onde você estiver. É o chamado movimento uniforme. Movimento uniforme, porque o valor da velocidade não vai mudar, ok? E letra C, ele quer a distância percorrida por A e B nesses 10 segundos. A melhor estratégia aqui é fazer a área do gráfico, né? Porque a gente tem um gráfico VT, ó, deixa eu apagar isso aqui, que já ficou registrado já. Aqui, ó, legal. Então, vamos ver quanto é que o A andou primeiro? O A andou isso aqui, gente, ó, esse retângulozinho aqui, ó. A área vai ser a área de um retângulo, olha que beleza. Isso aqui vai ser quanto que o A andou. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura, né? Então, deixa eu colocar verde aqui, ó. Corpo A. Eu estou usando a área do gráfico, né? Porque a área ela é igual à distância percorrida. Então, vai ser a área de um retângulo em que a base vale 10, a altura vale 10. 10 vezes 10, 100 metros. Ok? Então, ó, 10 de base, 10 de altura, 10 vezes 10, 100. Isso é o A. E o B? Deixa eu usar uma outra cor para o B. Eu vou usar esse roxinho aqui para o B. O B vai ser um retângulo maior, tá vendo aqui? Ó. Na verdade, eu falei errado, gente. Desculpa. O A não é um retângulo, né? Parece um retângulo aqui na figura, mas como ele é 10 por 10, ele é um quadrado, né? Agora, o B sim que vai ser um retângulo, ó. Porque o B vai ter a altura 20 e a base vai ser 10. Então, o A é um quadrado, embora na figura não pareça ser um quadrado, e o B é um retângulo. Então, vamos colocar aqui o corpo B. O corpo B, a gente também está achando a área. Que vai ser a base, que é 10, pela altura, que é 20. Então, vai dar 200 metros. Legal? Então, pela área do gráfico, a gente descobre quanto que o A andou e quanto que o B andou também. Bacana? Então, aí foi o gabarito comentado da provinha que vocês fizeram, não é isso? É claro que a provinha de recuperação ela vem nos mesmos moldes dessa primeira prova que vocês fizeram, não é isso? Então, recapitulando aqui, ó, gráfico, VT, área ser numericamente igual à distância percorrida, isso vai aparecer, sempre aparece nessas provinhas. Problemas de encontro, acha a função horária de um, acha a função horária do outro, iguala para descobrir o instante e a posição do encontro, ok? Um probleminha de vetores, velocidade média e aplicação das equações. Equação da velocidade, equação de Torricelli, que nós fizemos na 5. Na 6, nós fizemos equação da velocidade, né? A função horária da velocidade de Torricelli. E pode ter também a função da posição, tá bom? Maravilhoso, gente. Excelente prova para vocês. Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Que vocês curtam aí. Valeu!